Olá, meus queridos, um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Eu quero agradecer a vocês aí pelo apoio que vocês dão aqui ao canal. Saudações a todos, aos nossos queridos irmãos de todas as denominações religiosas, irmãos do Testemunho de Jeová, que muitas vezes vêm aqui assistir os vídeos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais algumas reflexões? Bem, como podemos saber a diferença entre um verdadeiro profeta e um falso profeta? Um texto que muitas vezes a gente já bateu aqui nessa tecla, né? Deuteronômio capítulo 18, versículos 20 em diante. Quando alguém profetizar, quando um profeta falar alguma coisa em nome de Jeová, ou em nome de quem quer que seja, e não se cumprir, é um falso profeta, não tenha medo dele. A revista Despertai, de outubro, 8 de outubro de 1968, página 23, disse assim: é verdade que tem havido aqueles que no passado predisseram um fim do mundo, até mesmo anunciando uma data específica. Eles estão falando aqui das outras religiões, não é deles não. Contudo, nada aconteceu, o fim não veio. Eles foram culpados de profetizar falsamente. Por quê? O que faltou? Faltando a essas pessoas estavam as verdades de Deus e a evidência de que ele as estava guiando e usando. Então o corpo governante aqui impiedosamente acusa aqueles que fizeram profecias do fim do mundo com datas específicas lá no passado de falsos profetas, de pessoas que simplesmente não tinham evidências de que Deus os estava guiando, não tinham credenciais para isso. E a evidência estava no não cumprimento das suas profecias. Bom, isso é o corpo governante acusando as outras religiões, os outros líderes religiosos, as outras organizações religiosas, os outros profetas, pregadores. Mas e quanto a eles? Será que esse mesmo critério, essa mesma observação também pode se aplicar a eles? É óbvio que deveria se aplicar, sim, não é verdade? Concorda ou discorda? Bem, na revista Sentinela, de 1º de outubro de 1972, página 581, diz: portanto, tem Deus algum profeta para ajudá-las, para adverti-las dos perigos e para declarar-lhes coisas futuras? Ele tinha um profeta para dar advertência. Este profeta não era um só homem, mas um grupo de homens e mulheres. Era o grupo pequeno dos seguidores das pisadas de Jesus Cristo, conhecidos naquele tempo como estudantes internacionais da Bíblia. Hoje são conhecidos como testemunhas cristãs de Jeová. Naturalmente é fácil dizer-se que este grupo age como profeta de Deus. Outra coisa é provar isso. A única maneira em que isso pode ser feito é recapitular a história. O que demonstra ela? O que demonstra a história? Então, o corpo governante se auto-intitula aqui como o corpo governante dos profetas de Deus. Um grupo, conhecido como Testemunho de Jeová, que, segundo eles dizem, seguem as pisadas de Cristo. E que atuam como profeta de Deus para guiar, para advertir, para dar advertências, né? Para advertir sobre os perigos futuros e etc. E aí ele diz, traz a pergunta até irônica aqui, né? A única maneira de vermos se realmente eles atuaram como profetas de Deus é recapitular a história. E o que a história mostra? Ora, o que a história mostra, irmãos? Responda você mesmo a esse convite aqui que o corpo governante faz na Sentinela de 1972, 1º de outubro, página 581. O que a história da organização Torre de Vigia tem mostrado com respeito a essa atitude, a esse comportamento profético? Tem provado, então, né, tem, digamos assim, sustentado as autoimpostas credenciais de que eles de fato são os representantes de Deus na Terra como profetas? É isso que tem acontecido? É só uma questão de você ver as próprias publicações, nos próprios discursos feitos lá no passado, de lá para cá, desde a época de Charles Taze Russell, o fundador da Torre de Vigia. O que você tem visto, irmão, Testemunho de Jeová? As proclamações, as especulações proféticas, todas elas deram certinho. Bom, se você for olhar exatamente o que tem acontecido na Torre de Vigia, você vai aplicar exatamente o que está lá na Sentinela, na Despertai, 8 de outubro de 1968, página 23.
É verdade que tem havido aqueles que no passado predisseram o fim do mundo, como o corpo governante, o Charles Taze Russell, Joseph Franklin Rutherford, Nathan Noah, Frederick Franz, os líderes da Torre de Vigia ao longo do tempo, desde 1870. Tem havido aqueles que no passado predisseram o fim do mundo, até mesmo anunciando datas específicas. 1914, por exemplo, foi uma data específica. E eles, claro, tentam maquiar a questão de 1914, dizendo que eles estavam esperando a entronização de Jesus nos céus. Mentira. Mentira. Na época, e isso está lá nas entrelinhas, até nas publicações mais modernas, só que eles tentam maquiar, eles dizem que eles tinham expectativa do começo da grande tribulação, do arrebatamento, que eles iam receber as suas glórias celestiais. É exatamente assim. A expectativa era do fim em 1914. Né? Eles hoje floreiam dizendo que eles esperavam outra coisa. Eles esperavam o fim e outras coisas. Sobre o fim eles não falam tanto. Falam das outras coisas, para tentar apagar a ideia de que eles proclamaram o fim do mundo para 1914. Quem tiver acesso a publicações bem mais antigas, como por exemplo a Sentinela, o Estudo das Escrituras, aqueles volumes que Charles Taze Russell distribuía, acho que eram 6 volumes, depois teve o 7º volume que era o póstumo, que acho que era o Mistério Consumado, uma outra publicação. Mas então no livro Está Próximo o Tempo, do Estudo das Escrituras, volume 2, de 1886, edição de 1911, página 101, dizia: A guerra do grande dia de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Revelação 16:14, que acabará em 1914 com a completa destruição dos atuais governos da Terra, já começou. Foi nessa época aqui que Charles Taze Russell, segundo eles mesmos dizem, entrou no refeitório, bateu palminha, dizendo: os tempos dos gentios terminaram, o tempo dos reis tiveram seu fim, anunciando então a iminência do Armagedon em 1914. Na publicação Zions, Torre de Vigia de Sião, 15 de julho de 1894, se eu conseguir esses links aqui, eu coloco na descrição do vídeo, para você poder acessar essas publicações antigas. Diz, página 1677, nós não vemos nenhuma razão para alterar os números, nem poderíamos mudá-los, mesmo que quiséssemos. Elas são, acreditamos, as datas de Deus, não as nossas. Mas convém ter em mente que o fim de 1914 não é o tempo para o começo, mas para o fim do tempo de angústia. Isso é o que a história tem mostrado. Eu só li algumas das publicações, né? Algumas das publicações. Vamos ver se a gente pega aqui uma mais recente, que talvez vocês tenham acesso mais fácil no CD-ROM, lá no site mesmo, oficial. Sobre 1975, né? Por que está aguardando 1975? O que há com toda essa conversa sobre o ano de 1975? Seu interesse foi suscitado pela crença de que 1975 marcará o fim de 6.000 anos da história humana desde a criação de Adão. A Sentinela, 15 de fevereiro de 1969, página 110. A edição de inglês é a 15 de agosto de 1968, página 494. De acordo com a confiável cronologia bíblica, os 6.000 anos desde a criação do homem terminarão em 1975, e o 7º período de 1.000 anos da história humana começarão no outono de 1975. Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, 1966, página 29. O que a sociedade disse que teria de ocorrer no 7º de uma série de períodos de 1.000 anos ou milênios? O que aconteceria então em 1975? Os 6 milênios da vida da humanidade na Terra terminariam nos meados da década de 1970. Portanto, o 7º milênio, a partir da criação do homem, por Jeová Deus, começaria em menos de 10 anos. Isso aqui foi escrito qual a publicação? Na Sentinela de 15 de abril de 1970, página 238 a 239. Aí olha o que diz. A fim de que o Senhor Jesus Cristo seja Senhor até do sábado, 7º ano, seu reinado de 1.000 anos terá de ser o 7º de uma série de períodos de 1.000 anos ou milênios. Não seria então o término dos 6 milênios da escravização laboriosa
da humanidade sob Satanás e o diabo, o tempo apropriado para Jeová Deus introduzir um milênio sabático para todas as suas criaturas humanas, deveras seria. E seu rei Jesus Cristo será o Senhor daquele sábado. Então, segundo eles afirmavam, categoricamente, sem rodeios, sem floreios, Sentinela, 15 de abril de 1970, página 238 239, o início do reinado milenar de Cristo, 1975. Bom, o que eles sugeriram que a gente fizesse mesmo? Lá naquela sentinela que eu citei lá no início, foi... cadê? É fácil dizer que este grupo age como profeta de Deus, outra coisa é provar isso. A única maneira em que isso pode ser feito é recapitular a história. O que demonstra ela? O que demonstra a história? É vergonhoso demais, irmão. É vergonhoso demais, para mim, por exemplo, saber que eu acreditei que esses homens, esses líderes da organização Torre de Vigia, eram de fato os homens representantes de Deus na Terra, que recebiam orientações diretas da parte de Jeová, das quais nós não tínhamos acesso. Por que não? Porque eles eram aqueles que eram os principais, dos que podiam comer e beber dos emblemas na celebração da morte de Jesus. Até isso eles fizeram para poder vetar o brilho da iluminação de Deus para os outros, não deixar que isso chegasse aos outros, ficasse exclusivo para eles. Até mesmo participar do pão e do vinho que Jesus falou, comam e bebam em memória de mim, façam isso. Jesus não restringiu isso a uma quantidade de pessoas. Em hipótese alguma você vai encontrar isso na Bíblia. Você pode ler a Bíblia toda. Várias vezes você não vai encontrar sequer um texto que justifique que apenas os chamados 144.000 é que poderiam comer e beber dos emblemas. No entanto, quando só um pequeno grupo faz isso, esse grupo se torna especial, se torna seleto, se torna destacado. E não é à toa que eles dizem que existem duas classes. A classe dos ungidos e a classe das outras ovelhas, dos que vão viver na terra. Os da classe dos ungidos, dos quais o corpo governante é o que está acima, que é o escravo fiel e discreto, que dá o alimento no tempo apropriado, está soberano. Isso cria, então, um poder hierárquico inquestionável. E eu, vergonhosamente admito, acreditei nisso. Mas os fatos, quando você começa a olhar com mais atenção, com mais calma, porque numa organização de controle mental, você é inundado de atividade, de coisas, bombardeado com discurso, com matéria, você tem que ler, principalmente se você tem cargos de responsabilidade, você tem que ficar cuidando de um monte de coisas, você não tem tempo. Você não tem muito tempo para raciocinar. A sua vida passa assim, 20, 30 anos, rapidinho, quando você vai ver o que aconteceu. Porque você estava ali, envolvido em um monte de coisas. E aí quando você desperta, você vê quanto tempo você perdeu servindo a homens, achando que estava servindo a Deus. Eu não queria que você passasse por isso também. Se você preza o privilégio de crer que Deus existe, para você que crê que Deus existe, acredita na Bíblia e quer seguir o que Jesus ensinou, pare um minuto, alguns minutos e reflita, raciocine com frieza, use as faculdades perceptivas que Deus nos deu, como está lá em Hebreus capítulo 5, versículos 12 a 14. Use as suas faculdades, treine o raciocínio, perceba as jogadas, a maneira como eles manipulam as palavras nos discursos, nas publicações, para conduzir os irmãos para serem sempre obedientes, cegos aos comandos deles. Tenta perceber isso e aos poucos você vai se libertar de uma adoração frívola, de uma adoração robótica, sem sentido, e vai passar a entender que você pode adorar a Deus da forma como Ele quer, como está na Bíblia. Bom, esse é o meu desejo para você. Eu agradeço a atenção de vocês a mais esse vídeo. Aguardemos os nossos próximos vídeos. Até lá.